Está começando o Identidade Dom, o podcast do universo do ensino superior. No episódio de hoje, a professora Adriana Franzoi apresenta a parte 4 da série sobre gestão estratégica. Que está conosco em mais uma noite. Informo que nós conseguiremos dar sequência às nossas aulas ainda, então, além de hoje, teremos mais duas, né, nas próximas semanas. Então, nós teremos até a gestão estratégica de número 6. Isso é muito bom, porque eu vou conseguir repassar a vocês, né, outras tantas ferramentas que cabem nessa disciplina, que ela, de fato, né, tem uma bagagem grande por conta das técnicas, modelos e ferramentas que esse assunto abarca, tá? Bom, quem está entrando aqui pela primeira vez, eu sou a professora Adriana Franzoi Wagner, tenho 18 anos de experiência com ensino superior, como professora e coordenadora de cursos, de graduação e pós-graduação, tanto nas modalidades presencial quanto educação à distância. Então, hoje é a nossa quarta semana com este assunto que, como eu falei, ele é de uma proporção gigantesca dentro da área da gestão, tá? E na última aula, inclusive, nas últimas aulas já estamos falando de diversas técnicas, ferramentas, modelos, e em especial a última palestra que nós tivemos, nós falamos basicamente, né, com mais profundidade sobre o modelo das 5 forças de Porter, que entra bem na questão mercadológica, né, na área de marketing mesmo. A matriz Ansoff, também, que tem essa linha mais na área de marketing. A estratégia do Oceano Azul foi onde nós paramos na palestra da semana passada, tá? Falei muito para vocês que quem tem interesse, né, principalmente nessa área do marketing mesmo, sugiro que façam leitura desse livro, A Estratégia do Oceano Azul, né, que é a ideia, ou até mesmo se você pretende ser no futuro, né, um gestor do seu próprio negócio, né, ser autônomo, ser empreendedor, esse livro vale super a pena a leitura, né, que ele vai trazer esse olhar daquilo que, digamos assim, que ainda não existe, né, daquilo que você vai oportunizar no mercado de um produto ou um serviço, que há, né, ali um público para a compra, mas que ainda, né, esse produto, em tese, né, ele é novo, porque é a lógica de você, né, entrar em mercados que ainda não estão vigentes, né? Então, ou seja, é um produto basicamente ou um serviço inédito que ainda ninguém pensou. Então, você vai remar, né, ao contrário daqueles que estão no Mar Vermelho, no Oceano Vermelho, tá, que estão ali com concorrentes, com uma visão de mercado externo e também do macroambiente, né, muitas vezes prejudicado, né, sobre questões políticas, econômicas, culturais. Então, esse livro traz esse viés, né, do Oceano Azul, que esteja tudo azul para o seu negócio. Tá? Então, é nessa linha que o livro trata. Bom, dando sequência, então, terminando esse panorama da última palestra, né? Vamos dar sequência agora a um outro exemplo, uma outra ferramenta, método, né? Que é muito utilizado pelas empresas, talvez algum de vocês já utilizou, ou talvez utilizará no futuro, né? Porque é uma matriz que trabalha, ele é vigente da matriz SWOT, que nós vimos em algumas aulas, né? Se não me engano, a gente reforçou esse assunto da SWOT lá na primeira e na segunda, mas quem faz, por exemplo, análise SWOT dentro da organização, de qualquer ambiente, né? Lembrando que nós estamos falando aqui, tudo é aplicável aos MEIs, né? Os micros empreendedores individuais, pequena, média, grande porte, empresa pública, privada, com fins lucrativos, sem fins lucrativos, tá? Então pode ser inclusive uma ONG, né? Uma organização não governamental. Então, quem trabalha com análise SWOT e deseja aperfeiçoar essa metodologia, consegue migrar para o Balance Scorecard, que é o BSC. Como eu falei, é bem conhecido na área da gestão, né? Então, o que é mencionado, né, na matriz BSC?
não é apenas um modelo de estratégia, mas um sistema de medição e gestão estratégica. O BSC utiliza indicadores financeiros e não financeiros para avaliar o desempenho da empresa em 4 perspectivas: financeira, cliente, processos internos e aprendizado e crescimento, tá? Então, lá começa basicamente, né, com a questão, nós temos aqui o desenho, então também se divide em 4. Então, inicialmente, né, nós temos ali a aprendizagem e crescimento, que tratam de conhecimentos e habilidades dos empregados, que tudo que, né, o cerne, o capital humano, tudo aquilo que os meus colaboradores possuem de experiências profissionais, do conhecimento tático, do conhecimento da questão comportamental, das questões técnicas, né, do conhecimento técnico daquela área, né, tudo isso é muito importante para a organização, tá? Então, é mencionado, né, conhecimentos e habilidades dos empregados são fundamentais para inovações e melhorias. Então, aquilo que o funcionário traz, por muitas vezes, de experiências de outros ambientes, né? Se é uma pessoa que está ali pela primeira vez no seu ambiente de trabalho, né, naquele cargo, naquela função, ela também aprenderá, né? Então, é importante que ela faça cursos a respeito, tá? Mas possivelmente ela foi contratada, né, pela técnica. As pessoas muitas vezes entram, né, numa organização pelas questões e conhecimentos técnicos. E aí, com o passar do tempo, né, ela vai tendo expertise naquele assunto, tá? Na sequência, o nosso BSC, ele tem a divisão que é chamada de processos internos. O que são processos internos, professora? Né, os empregados capacitados, treinados e motivados melhoram seus processos de trabalho, ou seja, né, em cada ambiente, em cada setor, em cada função, existirão procedimentos e processos específicos, certo? Né? Não sei se vocês já ouviram falar da expressão os processos estão bem azeitados, né? Muitas pessoas, líderes utilizam essa expressão. O que significa os processos estão azeitados? Significa, né, que é como uma engrenagem, né? Ele está rodando muito bem. Cada engrenagem, né, se vincula a outra, né? Nessa lógica e faz com que o todo, né, funcione. Então, por exemplo, você tem um plano de carreira, né, que é conhecido pelos colaboradores, aquilo deixará eles motivados, né? Eu trabalho com a linha de produção, lá, o PCP, Planejamento e Controle da Produção. Todo o setor está bem organizado, né? Cada qual sabe a sua função, é fácil o entendimento pelo líder para que ele desdobre aos operacionais as tarefas, as encomendas, né? Então, os processos estão muito bem definidos e acontecendo muito bem, tá? Então, quando a gente fala de os processos estão azeitados, é nesse sentido que os procedimentos internos precisam, né, estar ali rodando, funcionando muito bem, tá? Bom, passando para a próxima divisão, etapa do BSC, diz respeito aos clientes, né? Então, diz assim: melhores processos de trabalho conduzem a clientes mais satisfeitos. Em alguma aula nossa, eu citei, né, o caso de sucesso da Disney. Eu trago sempre o caso de sucesso da Disney, porque é a maior empresa de entretenimento no mundo. E quando a gente fala de entretenimento, né, e uma maior empresa, a gente não fala somente dos parques, e sim, né, as várias unidades de negócios que a Disney possui. Então, existe a escola Disney, Disney Institute, existem os hotéis, os resorts, os restaurantes. Então, é um imenso negócio. E lá, na Disney, os processos são muito bem azeitados, funciona muito bem a comunicação, a ideologia daquilo que a gente fala, né? Que o colaborador vem em primeiro lugar para que, consequentemente, eu tenha clientes, eu tenha resultados, tá? Então, olha que interessante a filosofia do BSC, nesse item, clientes. Melhores processos de trabalho conduzem a clientes mais satisfeitos, ou seja, quando o ambiente interno seu está funcionando muito bem, os colaboradores estão motivados, a consequência é isso, né?
bons resultados, retorno, os funcionários estão motivados, eles darão o seu melhor, tá? Então, recapitulando, né, eu acredito que eu já falei desse livro aqui, Criando Magia, que na página 25 traz esse esquema, né, que é mencionado ali, tá? Essa lógica aqui, né, qual que é o sucesso da empresa? Fazer com que os colaboradores estejam felizes, que isso, consequentemente, né, trará bons resultados, tá? E, por último, o BSC lida com a questão financeira, que é uma das 4 áreas da gestão que nós falamos também em uma das aulas, né? RH, recursos humanos, né? Logística, marketing e financeira. Nessa parte aqui diz, maior satisfação dos clientes leva a melhores resultados financeiros, que é isso que nós acabamos de falar no item clientes, tá? Então, colaboradores trazem mais clientes. Então, observem, né, esse desenho, ele é também um cíclico, né? Andando no sentido horário, tá? Então, uma situação está vinculada à outra. Percebam que a primeira é aprendizagem e crescimento. Se eu tenho uma equipe tecnicamente, com conhecimento técnico, né, preparado para tal setor, para tal função, ótimo, né? As questões comportamentais também, né? Preciso ter ali uma equipe motivada, né? Na sequência, possivelmente, né, considerando esse meu universo de colaboradores, né, que tem conhecimento e habilidades para tais funções, eu terei os processos mais bem orientados, organizados, né, funcionando muito bem, que, consequentemente, terei clientes, né, porque aquilo, né, tudo está rodando e andando muito bem, e aí as questões financeiras aparecerão. Então, aqui também no BSC, assim como na página 25, né, eu tendo colaboradores felizes, a consequência, resultado nos negócios, né? A questão financeira, que é basicamente o que as empresas, ao final, né, as empresas com fins lucrativos, almejam, né? O objetivo geral, muitas vezes, da organização é este, tá? Então, aqui o BSC é muito bem aplicável para esse entendimento organizacional, tá? Aqui com o BSC, nós temos também o modelo do ciclo de vida do produto, que reconhece que os produtos passam por diferentes estágios de vida, desde o lançamento até a retirada no mercado, e sugere estratégias adequadas para cada estágio, como introdução, crescimento, maturidade e declínio. Observem que quando nós estamos falando, né, das ferramentas, técnicas, metodologias, muitas vezes são divididas em 4 partes, né, assim como o modelo do ciclo de vida do produto, tá? Que aí, no caso, é isso, né? Por exemplo, vamos falar de um produto que já entrou em declínio, né? Máquina de datilografia, videocassete, né? Eles entraram no mercado por um motivo, né? Então teve a introdução, houve o crescimento dele em vendas, né? Houve uma maturidade, ou seja, quando a gente fala de maturidade, é como se fosse o ponto de equilíbrio, né? Opa, não está nem crescendo, nem declinando, né? Mas aí o último estágio é o declínio, ou seja, um produto ou um serviço obsoleto, tá? Então, quando a gente fala do estágio de vida do produto, nós estamos falando disso, né? Quando ele entra no mercado, o seu crescimento, a sua maturidade, que é o ponto de equilíbrio, e aí o seu declínio, tá? E aí, muitas vezes, os autores na área de marketing dizem assim, né? Tem como melhorar, inovar, né? Aquele produto? Muitas vezes, sim, se investe um pouco mais para trazer, né? Muitos produtos hoje é mais a questão da tecnologia. Então, as empresas muitas vezes reinvestem, né? Reinventam algo a mais para que ele se mantenha ainda no mercado. Um exemplo disso é o iPhone, né? As suas diversas edições a cada ano, que sempre tem ali uma atualização, né?
lembrei agora, não sei se todos vão lembrar aqui, né? Teve o videocassete, aí teve lá o DVD, né? O Blu-ray também, não sei, o Blu-ray ficou um bem pouquinho tempo, né? Então, foram inovações que foram sendo realizadas, aplicadas a um produto já existente, né? Que aí, com o avançar, ele chega num determinado momento e aí há esse declínio, né? Porque aí depois vem uma tecnologia totalmente diferente, mais avançada, mais barata, né? Para atender a necessidade que era, né? Assistir filmes, por exemplo, tá? Então, autores falam muito sobre isso, né? Que todo produto ou serviço também tem um ciclo de vida, tá? E geralmente eles mencionam essas 4 conforme nós vimos aqui. Bom, agora partindo para uma outra técnica, que é o modelo de Henry Mitzberg. Este modelo é talvez aquele que mais facilmente vem à cabeça quando falamos de planejamento estratégico, né? Lembrando que o nosso tema norte aqui é gestão estratégica. Descrever a estratégia como um plano significa enxergá-la como uma sequência de ações que devem ser tomadas para alcançar um objetivo. Então, lá desde a primeira aula, nós já estamos falando sobre isso, né? De todas as terminologias, conceitos da gestão estratégica, que nada mais é, né? Que ter um plano para se chegar naquele objetivo final, né? Para se alcançar uma meta, né, seja o que for. Também conhecido como estratégia emergente, né, tem a visão de que a estratégia emerge ao longo do tempo, à medida que as intenções acontecem. Permite adaptações e implica na organização aprender o que funciona na prática. Então, lembrando que nem todas as ferramentas que nós estamos trabalhando aqui nas nossas aulas são necessárias à aplicação para a sua organização, né? Pode ser que uma funcione melhor para a sua empresa do que até mesmo o teu concorrente, né? Vai depender muito das necessidades e das peculiaridades que tem a organização que você trabalha ou que você desejar abrir no futuro, né? Caso você tenha esse ideal também. Bom, os autores também falam sobre o modelo Delta, que é uma abordagem centrada no cliente, criada por Dean Wilt e Arnold Hatz, que trata da implementação e gestão de estratégias corporativas. O modelo Delta argumenta que a estratégia de negócios deve se concentrar nas necessidades do usuário final. De fato, ao contrário de muitas estruturas estratégicas baseadas no concorrente ou no produto, o modelo Delta é baseado na teoria do consumidor, tá? Então, esse aqui visa especificamente atender uma necessidade do usuário, do cliente final, tá? Em uma das aulas, nós falamos, né, que no marketing tudo se deriva por conta de 2 situações. Espero que vocês lembrem, né? Mas, relembrando a todos aqui, ou caso alguém não tenha participado, né, de uma das palestras, quando nós falamos de marketing, o marketing existe para atender uma dessas 2 situações, né? Necessidades ou desejo, né? Eu até citei o exemplo de um carro, né? Eu tenho a necessidade de ter um carro para poder me locomover. Eu tenho o desejo de ter um carro X, né? Um carro de luxo, tá? Ambos vão fazer com que eu tenha, né? Possa utilizar ali para me locomover. Mas, né, quando a gente fala de desejo, é um sonho, pensem assim, né? O desejo é como se fosse um sonho, né? Eu não preciso ter exatamente aquilo, né? Eu posso ter uma versão mais barata, digamos assim, que também atenderá à necessidade, tá? Então, basicamente aqui, no modelo Delta, ele vai tratar a questão da necessidade, tá? Agora, nós vamos falar do modelo da técnica triângulo. O triângulo tem 3 opções diferentes de estratégia, tá? Existe lá no ápice da pirâmide, né, em uma das pontas, então, triângulo, né, porque são 3 divisões, então, são 3 pontas, né, então fica fácil lembrar dessa teoria e dessa ferramenta, né? É uma estratégia também corporativa,
tá? Então, existe ali a primeira, que é a estratégia de lock-in do sistema, que é a concorrência baseada na microeconomia do sistema, amarração dos complementares, afastamento do concorrente e um padrão próprio, tá? A outra possibilidade dentro do nosso triângulo é a estratégia de melhor produto, concorrência baseada na microeconomia do produto, baixo custo ou posicionamento diferenciado. Então, posso estruturar o meu produto ou o meu serviço, tá? Nessa questão aqui, tá? E a última ponta, nós temos estratégia de soluções para o cliente, concorrência baseada na microeconomia do cliente, ou seja, redução dos custos do cliente ou aumento dos lucros. Então, a empresa irá se decidir. É uma ferramenta que vale a pena mencionar, né? Mas as organizações geralmente utilizam outras ferramentas, né, que têm um quarto ou um quinto elemento para a utilização na sua organização, tá? Mas, por exemplo, né, aqui, por exemplo, pode ser aplicável ao MEI, né, as empresas menores, né, conseguem utilizar aqui de uma melhor forma. Como eu falei, cada uma das técnicas, das ferramentas, dos modelos, das metodologias que nós estamos falando, né, são aplicáveis a qualquer organização. Então, vale a pena a lógica da adaptação. Ah, eu gostei muito dessa ferramenta, quero aplicar aqui, né? Então, eu tenho que desenhar, traçar os objetivos para que eu consiga trabalhar com tal ferramenta, tá? E a décima que nós abordaremos é o modelo Miles e Snow. Segundo Miles e Snow, lá em 1978, eles disseram: a estratégia reflete um comportamento adaptativo e cíclico entre a organização e seu ambiente, e deriva das seguintes ideias: o ambiente é formado pelas ações da organização, a estratégia dá forma à estrutura e aos processos da organização. Lembra que nós falamos, né, de processos internos lá no BSC? Os processos e a estrutura da organização condicionam a estratégia, tem a ver também com BSC. Assim, uma determinada estratégia deriva das respostas que as organizações devem dar aos 3 problemas que compõem o ciclo adaptativo. Quais são esses problemas que são mencionados? O problema empreendedor, ou seja, é a escolha do domínio de produtos e mercados, né? E quando a gente fala de produtos, lembrando que eu trago muito a visão, né, dos autores nesses materiais, mas eu gosto sempre de reforçar que também é aplicável aos serviços, tá? E muitas vezes uma empresa pode ter ambos, né? Pode trabalhar tanto com produtos e fazer, né, daquele produto também uma lógica de prestação de serviços, tá? O segundo, ele fala do problema de engenharia, que é a escolha da tecnologia para a produção e distribuição. E, por último, o problema administrativo, que é a seleção de áreas para inovação futura e racionalização de estrutura e processo. Aqui é dado um exemplo da Brightline Initiative, que é uma organização sem fins lucrativos dedicada a ajudar as empresas e os líderes a fecharem a lacuna entre a estratégia e a execução. Tá? Foi fundada em 2016 por um consórcio de organizações líderes, incluindo a PMI, né, que é a Project Management Institute, a Boston Consulting Group, BCG, né, e a Edge Alliance e a Vodafone. A Vodafone é bem conhecida até, né, mais assim por nós, de uma forma geral. A Brightline Initiative tem como objetivo fornecer orientações, práticas e insights para ajudar as organizações a melhorar sua capacidade de transformar estratégias em resultados concretos. Olha que interessante, né? Sim, o som aqui está normal, tá? Quem perguntou ali, eu acredito que vale a pena sair e entrar de novo, tá? Então, imagine, né? Ah, eu quero abrir uma organização, quero abrir uma empresa, um MEI, né? Como fazer? Né, como aqui no Brasil, estou falando, né? Até coloquei ao lado aqui em azulzinho que o Sebrae para nós é um braço, né? Bem importante na área do empreendedorismo. Então, aqui, essa que eu trouxe como exemplo, ela é americana, né? Mas vale a pena
termos também a visão, né, do nosso, o que é aplicável aqui no Brasil. Então, o Sebrae é uma possibilidade, né? E aí, né, mencionado novamente sobre essa ONG que diz, ela defende a importância de uma abordagem integrada que combine uma clara definição de estratégia com uma execução ágil e adaptativa. Nós já falamos muito da questão de agilidade e produtividade em outras aulas, né? Então, olhem que um autor complementa até a visão do outro, né? Naquele mesmo momento em que está falando, né, a respeito de um assunto. A iniciativa promove um conjunto de 10 princípios conhecidos como os princípios Brightland, que são considerados fundamentais para superar os desafios comuns na execução de estratégias. Esses princípios incluem coisas como traduzir a estratégia em termos operacionais, alinhar os líderes para impulsionar a mudança, enfatizar o envolvimento das partes interessadas e aprender com a experiência. Até essa parte que fala aqui do envolvimento das partes interessadas, né? Nós vamos avançar também nessas nossas aulas sobre os assuntos dos stakeholders e também dos parceiros estratégicos, tá? Além disso, essa mesma ONG realiza pesquisas, promove eventos e colabora com organizações em todo o mundo para compartilhar conhecimentos e melhores práticas sobre estratégia e execução. Seu objetivo é fornecer recursos e apoio para que as organizações possam melhorar sua capacidade de implementar estratégias de maneira eficaz e avançar resultados significativos, tá? Então, essa abordagem, esse olhar que essa ONG traz, e é como eu falei, traduzindo para o nosso mundo, o Sebrae é uma ponte, né, dos empresários aqui para nós, no nosso país, que tem como objetivo fomentar o empreendedorismo no Brasil, auxiliando as pequenas e os microempreendedores individuais, tá? Então, quem tem, né, essa necessidade, como é que eu começo, como é que eu faço, pode sim procurar, né, o Sebrae. Aqui em Curitiba, eu sei que em cada, né, que a administração da cidade ela é descentralizada. Não sei se isso acontece em todas as cidades do Brasil, eu acredito que não. Aqui, então, cada regional, né, então existe a prefeitura, que fica lá no centro cívico, a prefeitura de Curitiba, e existem 10 mini-regionais, que é como se fossem 10 mini-prefeituras, né? Quem é de Curitiba e não sabe dessa história, eu trabalhei na prefeitura, então eu sei muito bem como que é essa divisão e a administração aqui. Então, é o que a gente fala de uma administração descentralizada, onde existem essas 10 regionais, né, que abarcam, por exemplo, cada mini regional abarca alguns bairros, né? E ali naquele ambiente existem pontos fixos, essas 10, né, localidades espalhadas pela cidade, existem ali uma portinha de cada secretaria, por exemplo, né? E ali eu sei que nas mini-regionais tem também a portinha do Sebrae. Então, aqui em Curitiba, região metropolitana, quem tem essa necessidade, esse interesse, pode sim participar, né, ir até uma das regionais. Quem tiver interesse, eu menciono, né, que deve procurar aí se informar, né, sobre esses assuntos e onde, né, buscar fisicamente, se é esse o seu desejo, na sua cidade, tá? Mas eu sei que o Sebrae atende aí basicamente do país inteiro, então eles são bem fortes nessas questões também, né, de estarem em diversos locais e pontos do Brasil. Em Serra Freitas, né, 2024, que esses são apenas alguns exemplos dos modelos de estratégia empresarial mais aplicados no mundo. É importante ressaltar que a escolha do modelo depende do contexto específico da empresa. Eu reforcei isso por algumas vezes, né? Do setor em que atua e dos objetivos estratégicos que pretende alcançar. É importante ressaltar que cada modelo apresentado fornece. Aqui nós estamos com áudio ok, tá? É importante ressaltar que cada modelo apresentado fornece processos, ferramentas e técnicas para a construção do caminho, né, da solução em direção ao sucesso. Não existe modelo único, e sim a necessidade de compreender claramente o contexto, a cultura
e preparar a jornada estratégica até os objetivos, aplicando uma compilação de vários modelos e práticas para desenvolver a solução que vai potencializar sua estratégia organizacional. Que é isso, né? Eu fecho esse comecinho aqui colocando isso, né? A minha empresa, ela tem esse perfil, ela tem essa cultura, esses valores, né? Então, eu entendo que aqui caberá tal ferramenta, tal metodologia, tá? E claro que cada uma delas, né, é adaptável, como nós vimos, né? Hoje é o mundo, é a era da flexibilidade, desse mundo adaptativo, do mundo inclusivo, tá? Então, sim, estamos neste momento em que nós conseguimos adaptar referente às necessidades e particularidades de cada organização, tá? Bom, inicialmente, então, como eu falei, esse início, né, a gente tem basicamente esse fechamento, e agora nós vamos entender e falar um pouco mais a respeito das parcerias estratégicas, que é tão importante na gestão estratégica dentro de um ambiente organizacional, tá? Então, vamos começar, né, inicialmente, conceituando, né, para entender o que se trata, do que se trata parceiros estratégicos. Tem um autor que é o Base, 2022, na página 199, ele descreve como uma parceria estratégica acontece quando duas ou mais empresas decidem trabalhar juntas para alcançar um futuro benéfico para todos. Né? Então, duas ou mais, porque sozinho eu não faço parceria, né, com ninguém, tá? Atualmente, essa prática não pode mais ser considerada novidade, pois já é usual no mercado. Outra característica a ser levada em conta em uma parceria estratégica diz respeito à possibilidade de as empresas buscarem expandir em conjunto a influência de suas marcas, o que é conhecido como co-branding. As oportunidades de co-branding acabam agregando valor aos negócios, além de aumentar o conhecimento da marca e construir confiança em relação ao público consumidor. Cada vez mais nós estamos vendo co-branding entrando no mercado, seja por meio de influenciadores que falam a respeito de uma marca, né? Então entram aí às vezes duas marcas, né? Vamos já ver aqui na sequência os exemplos que eu trouxe, tá? Então aqui tem algumas imagens, né, de produtos que possivelmente se tornaram virais aí nos últimos tempos, né? Então observe essas imagens que nós já vamos falar a respeito delas. Observem aqui, nós temos ali um tênisinho, né, que é bem conhecido ali o modelinho dele, em que a cantora Rihanna, né, foi contratada por essa marca, pela Puma aqui no caso, e ela começou a desenhar, né, dar informações e sugestões a respeito de um formato de tênis que ela gostaria. Então, agora, né, existe esse modelo Puma by Rihanna, né, que é a coleção Fenty, né? Do lado, então, observem, né? São duas situações aqui no momento, né? Nós temos a marca de tênis Puma e uma cantora envolvida, né? Que ela tem também a sua marca própria, né? O seu nome próprio. Ao lado, nós temos aqui a batatinha Pringles, né? Que ela é bem famosa, bem conhecida. E ali o desenho, a série, né? Do Rick and Morty, que, né? Fez ali a parceria, né? Dessa estratégia aqui também. Abaixo ali, do lado esquerdo, nós temos, né, o Boticário, juntamente com a Babalu, né, que foi um chiclete aí bem conhecido por muitos, né, por anos, antigamente, basicamente era a marca Block, né, Block, e o Babalu, né, tínhamos basicamente aqui no Brasil essas duas marcas, talvez outras tantas, né, pelo nosso Brasilzão aí inteiro. Alguém conhece talvez algum chiclete, né? Alguma goma de mascar que era um pouco diferente alguns anos atrás. E aqui, por último, né? Uma empresa farmacêutica, a CIMED, juntamente com as balinhas Fine, que isso aqui estourou mesmo, né? Não se imaginava que iria estourar. Então, né? Eles criaram ali
os gloss, né, da CIMED com um gostinho da bala Fine, tá? Então, isso aqui se chama co-branding, quase ninguém conhece, tá? Então, as empresas estão investindo nessa estratégia fortemente, tá? Então, aqui reforçando, né, o co-branding é uma estratégia de marketing que envolve a aliança estratégica de várias marcas usadas em conjunto em um único produto ou serviço. Associa um único produto ou serviço a mais de uma marca, ou de outra forma associa um produto a alguém que não seja o produtor principal, que é o caso ali da Rihanna, tá? Algumas empresas podem nem ter muito em comum e ainda assim estabelecer uma parceria estratégica, como objetivo de expandir o público e entrar em novos mercados, tá? São inúmeros os exemplos de organizações que buscaram alcançar um sucesso mútuo e que venceram por meio da constituição de equipes. Uma parceria estratégia pode ajudar o negócio a crescer de várias maneiras, né? Então, como eu falei aqui, né, o caso bem emblemático do gloss ali, né, da balinha Fine, assim, muitas pessoas conhecem Fine, né, a balinha Fine, mas muitas pessoas não conheciam a indústria farmacêutica CIMED. Então, foi um caso super de sucesso, tá? Porque aí uma colabora com uma outra, ou seja, os teus consumidores, né, os consumidores da balinha Fine acabaram conhecendo a indústria farmacêutica da CIMED, ou vice-versa, né? Eu conhecia algum produto da CIMED, algum medicamento da CIMED, e aí eu soube, né? Que bacana, eles fizeram a parceria com a Fine, e aí gerou um novo produto, um oceano azul aí, desconhecido, né? De uma parceria, tá? Então, isso é muito importante, é algo bem estratégico que as organizações estão super, né, em alta com essas parcerias que são chamadas de co-branding. Então, aqui eu trago para vocês um esquema em que nele a gente fala dos benefícios das parcerias estratégicas, tá? Quais são esses 5 potenciais, né, itens que mencionam sobre parcerias estratégicas? O primeiro deles é atrair novos clientes. Então, lembrando, né, que numa parceria pode ser que eu não tinha ainda esse público aqui, esse meu cliente, só que, né, eu trabalhando com aquele público de uma outra marca famosa, né, eu consigo também trazer esse cliente de lá para o meu, tá? Entrar em novos mercados, né? Por exemplo, a CIMED em medicamentos e tudo mais, né? Com um produto ali, né? Que a gente pode considerar de cosmético, né? Um gloss e tal, né? Que a indústria farmacêutica, né? Não é um remédio que você precisa, né? Algo que você precisaria, digamos assim, tá? Agrega também valor aos clientes, né? Ou seja, o cliente tem a possibilidade de, né, um novo produto na área, né? Vamos experimentar. Expandir o conhecimento da marca, né? Então, ambos se fortalecem, tanto os consumidores Fine passaram a conhecer um pouco mais a CIMED e vice-versa. E também gera confiança na marca, né? Então, uma confiança, um posicionamento, né? Algo mais fortalecido, digamos assim. Mas em 2022, na página 200, ainda fala: uma parceria estratégica pode significar conquistar novos clientes, incluindo uma possibilidade de publicidade gratuita, por meio da qual se pode atrair clientes ao trabalhar com outra empresa parceira. Essa é uma estratégia de marketing muito eficaz e que pode expandir a cobertura ao aumentar a base de clientes. Se a empresa for forte o suficiente, quase não haverá razão para outra empresa, para outra organização rejeitá-la. Então, esse é um pensamento bem interessante na nossa área de marketing. Base ainda continua, né, sobre esse assunto. Outro papel importante das parcerias é construir e expandir o conhecimento da marca. Para uma organização pequena, o mais importante é divulgar informações e apresentar-se a outras empresas e pessoas também, né? Quando você busca trabalhar com outras empresas ou pessoas influentes, que são o caso, né, dos influencers, a gente falou aqui da cantora Rihanna, mas hoje tem muita parceria, né? A gente vai lá numa loja
e olha lá, né, numa loja, por exemplo, âncora, né, a loja fez uma parceria com tal estilista famosa, com tal, blogueira, né, com tal influencer, né, isso é co-branding. Então, com isso, elas desenvolveram um certo tipo de curiosidade orgânica. O conhecimento da marca é um primeiro passo importante para se tornar um nome familiar no mercado. E você pode conseguir isso combinando serviços com parceiros de sucesso que tenham uma grande base de clientes. Depois disso, outras organizações também poderão solicitar que você se junte a elas, expandindo cada vez mais sua área de atuação. Por sua vez, a confiança na marca surge naturalmente de uma boa cooperação empresarial. Quando as pessoas percebem que você trabalha bem com outras marcas e lucra com isso, é mais provável que elas estejam dispostas a fornecerem ajuda e suporte para a sua empresa. Tudo isso faz parte da construção de uma rede saudável, estável e eficiente. Olha que interessante essa última frase, né? Tudo isso faz parte da construção de uma rede saudável, né, em todos os sentidos, principalmente financeiro, né, estável e eficiente. E ainda ele continua. Nesse cenário, você pode passar a ser visto de uma forma diferente no mercado, e então sua empresa pode ser considerada como um investimento valioso. A intenção é conseguir clientes para todos os parceiros, bem como poder trabalhar com novas pessoas por meio de parcerias capazes de ajudá-lo a expandir seus negócios quando você mais precisar. Como parcerias estimulam o crescimento e o foco em seu negócio de várias maneiras, o mais importante é encontrar e aceitar o parceiro certo. Ou seja, né, é, com certeza houveram muitas reuniões, né? Tem até as histórias e vídeos, né, materiais que mencionam, né, o caso CIMED com a Fini. Então fizeram ali várias reuniões, né, várias abordagens para, né, se ter e pensar, opa, esse é o parceiro certo, né, que eu devo aceitar. Possivelmente teve, né, em alguns momentos essa tomada de decisão. Farei parceria ou não, né? As parcerias também podem incluir investimentos feitos por uma empresa em outra ou investimentos conjuntos feitos entre organizações, como acordos de aliança, acordos de marketing conjunto, investimentos de capital minoritário ou capital de joint venture, né? Joint venture é a união de empresas para formar uma maior. Geralmente os bancos fazem, né, o joint venture, né, entre dois, três, ali eles se amarram nessa força, né, e aí se tornam maiores, tá? Então, base complementa esse assunto mencionando também que existem vários tipos de empresas que podem atuar como parceiros estratégicos, mas todas elas têm um objetivo comum: encontrar formas de crescer ou expandir seus negócios. Então, observem que o co-branding vem dessa ideologia de encontrar formas de crescer ou expandir seus negócios. Lembro que nós falamos lá nas primeiras palestras da importância, né, de compreender sobre a gestão estratégica e entender algumas ferramentas. E em alguns concursos nós falamos isso, né? Processos seletivos podem vir perguntas, né, de algumas naturezas. Então, por exemplo, se mencionar, né, o que é uma parceria estratégica? É isso, encontrar formas de crescer ou expandir seus negócios, né? Ou eu cresço, né, de uma forma ali, muitas vezes que as empresas, né, querem, que é o crescimento exponencial, que se fala muito, e haverá aí uma expansão, então, dos negócios, né? Então, tanto lá a CIMED pode vender também né, os gross ali, como, né, a Fini, lá no seu portfólio de produtos, também tendo e expandindo seus negócios por meio desta parceria. Uma vez que as parcerias são uma alavanca de crescimento da empresa, apesar da alta complexidade, todos os negócios precisam ser gerenciados de forma inteligente, mas nem tudo pode ser maravilhoso em uma parceria estratégica, e alguns cuidados devem ser levados em consideração nesse processo.
Barros 2001 afirma que a maioria das parcerias de negócios fracassa por vários motivos. Então, como nós vimos, né? O caso CIMED-FINI foi lá um estudo de caso, né? Arrebentou, foi sucesso de vendas, né? Até no começo eles não imaginavam que faria tanto sucesso, e aí acabaram-se, né, os produtos, inclusive, lá no começo, tá? Então, claro, né, é mencionado por Barros que a maioria das parcerias de negócios fracassam, né, por vários motivos, porque daí, lembrando, né, são muitas vezes duas culturas um pouco diferentes, trabalhadores, pessoas, técnicos, né, comportamentos diferentes em cada organização. Então, por isso que precisa ser, né, ter muitas reuniões, muitas conversas, muitas tomadas de decisões, inicialmente, né, antes de fechar a parceria, tá? Agora, vamos trazer uma palavra bem técnica da área da gestão, né? E que outras áreas também utilizam, mas eu venho falando já dessa palavra, né, desde lá do comecinho das nossas palestras. Então, é importante a gente ter esse entendimento. O que, de fato, são os stakeholders, né? Quando a gente fala stakeholders. Esse mesmo autor, o Base, eu gosto muito do que ele menciona, né? Então eu trago muito ele para o meu material. Ele diz que os stakeholders são as partes interessadas. Nós vimos ali, né, voltando um pouquinho no nosso início de aula, que trazia essa frase, partes interessadas. Então, os stakeholders são partes interessadas, são específicos para cada tipo de empresa e geralmente estão relacionados a investimentos financeiros. Eles podem contribuir diretamente para o sucesso da tomada de decisão de uma organização, ao compartilhar suas opiniões sobre as decisões ou processos da empresa, fornecer lealdade ou participação contínua, aumentar ou diminuir o investimento financeiro e, por fim, manter as posições ou decisões que sejam contrárias aos objetivos da empresa. São inúmeras as definições de stakeholders. A seguir, apresentamos a proposta por Thelma Rocha e André Goldschmidt no livro Gestão de Stakeholders, publicado em 2010. Tá? Então, esse livro aqui é um clássico sobre esse assunto. Os stakeholders são os públicos de interesses, grupos ou indivíduos que afetam e são significativamente afetados pelas atividades da organização em si, né? De cada organização. Então, podem ser quem, professor, os stakeholders, né? Clientes, colaboradores, acionistas, fornecedores, distribuidores, imprensa, governo, comunidade, entre outros, né? Então, a exemplificação aqui da Thelma Rocha e Andrea Goldschmidt, né, no livro que elas escrevem sobre gestão dos stakeholders, são todas as pessoas, atores que estão envolvidos, né? Direta ou indiretamente, pessoas, né, colaboradores, ambiente externo, né? E interno. Então, observem, né, quem podem ser clientes, colaboradores, acionistas, fornecedores, distribuidores, imprensa, governo, comunidade e outros. O termo stakeholder tem origem no termo stockholder, que quer dizer acionista, e amplia o foco da organização, que antes era satisfazer o acionista, e passa a também satisfazer seus públicos de interesses estratégicos, como os clientes, funcionários, imprensa, parceiros, fornecedores, concorrentes, sindicatos e a comunidade local, né, que é o Base, Apurdi, Rocha e Goldschmidt. Os stakeholders da empresa podem ser divididos em 3 categorias distintas: internos ou externos, primários ou secundários e diretos ou indiretos. Tá? Então, aqui nós temos um esquema básico, né, em que a empresa está ali no centro. Tá? Os stakeholders internos, né, então as pessoas envolvidas internamente são quem? Né? Os proprietários, os CEOs, os presidentes, os colaboradores. Já no mundo externo, né, quem são os stakeholders? Clientes, fornecedores, investidores, credores, mídia, comunidades, sindicatos, governo, né, imprensa, né, no caso de mídia. Tá? Então, esse é o mundo dos stakeholders. Tá? E também, né, como mencionado, nós temos aqui uma classificação, né?
É mencionado que um nome interno, né, é igual ao nome próprio. Desta forma, os stakeholders internos se referem às partes interessadas afetadas diretamente pelos negócios da empresa, como os funcionários, né? Então, os stakeholders internos são os donos, praticamente, né? E temos também os colaboradores, né, diretamente envolvidos. Já os stakeholders externos, né, esse nome, essa nomenclatura, diz respeito àqueles que estão interessados no sucesso da empresa, mas que não têm uma relação direta com a organização. Por exemplo, eu gosto muito de uma marca, né? E eu quero que aquela marca cada vez mais venda, que, né, se estabeleça no mercado e tal. Então, assim, eu desejo algo positivo para ela, né? Mas não que eu esteja diretamente envolvida com aquela empresa, né? Porque eu não sou colaboradora, por exemplo, daquela organização. Os fornecedores também são um exemplo de stakeholders externos, né? Então, todos aqueles que me fornecem, por exemplo, matéria-prima, né, fazem parte do que eu posso classificar como stakeholders externos. Tá? Os stakeholders primários dizem respeito às partes interessadas que prestam mais atenção aos resultados da empresa, porque são diretamente afetados pelos resultados organizacionais, diferente dos externos que nós acabamos de ver. Os stakeholders primários participam ativamente do negócio, mas não interferem diretamente nele, como citamos os clientes e os líderes de equipe. Já os stakeholders secundários estão relacionados às partes interessadas, situadas no nível geral mais baixo do organograma da empresa, né, do operacional, as quais definem os procedimentos administrativos, financeiros, jurídicos, dentre outros. Tá? Então, somente para finalizar, né, eu trago aqui também a classificação dos stakeholders diretos e indiretos. Os diretos são as partes comprometidas nas atividades do dia a dia da organização. Os funcionários podem ser considerados partes interessadas diretas, porque suas tarefas diárias giram em torno das atividades da empresa. Tá? Então, por isso que são considerados stakeholders diretos. Já os indiretos dizem respeito às partes interessadas que prestam atenção ao resultado final da empresa e não aos processos de execução. Eles se preocupam com as questões como preço, embalagem, disponibilidade. Os clientes são uma parte interessada indireta, tá? Como eu falei para vocês, né? Indiretamente eu quero que a empresa, né, se dê muito bem, porque eu faço parte, né, desse universo como stakeholder indireta, né? Eu sou uma cliente, por exemplo. Assim, admitimos que é de extrema importância considerar de que forma as decisões organizacionais afetam as partes envolvidas, uma vez que elas têm o potencial de fazer mudanças com base nas prioridades de gestão do negócio. Desta forma que surge a relevância de identificar as partes interessadas e saber do que eles precisam, a fim de que elas possam contribuir para que a empresa atinja os objetivos de seus negócios. É o que finaliza o autor base, que eu trouxe aqui muito, né, na nossa aula de hoje, assim como Freitas, que nós vimos por algumas vezes, tá? Então, a gente finaliza aqui a nossa aula de hoje com o assunto stakeholders, né? Lembrando que nós fizemos uma recapitulação das 5 forças de Porter, da matriz Ansoff, do livro da Estratégia do Oceano Azul, avançamos para o BSC, a pirâmide, né? Bem como o modelo Delta, falamos sobre as parcerias estratégicas e agora finalizamos com esse assunto, né? Essa terminologia que a gente utiliza tanto na área da gestão, que são os stakeholders, tá? Bom, nós vamos então finalizar aqui a nossa aula de hoje. Parabenizo e agradeço a todos que puderam estar aqui conosco.